Olá, meus amigos. Uma boa noite, nessa noite do dia 25/4. Boa noite a todos. Atrasado 15 minutos, mas aí é problemas técnicos aqui que a gente teve na plataforma, mas é tranquilo, viu? Eu resolvi até começar, vou ver se eu consigo agora acessar o Rafael. Vamos ver se agora vai dar certo, que vai nos ajudar. Boa noite a todos. Viu? Vocês não levam a mal não, mas a gente só faz o que pode, né? E que Deus permite. Hoje o tema da live em si envolve os processos envolvendo Deus, fé e Nossa Senhora. O bicho está pegando. Deixa eu ver agora aqui se a gente conseguiu. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela paciência de todos. É que realmente travou tudo aqui. Agora a gente conseguiu, graças a Deus. Agora acho que vai fruir se Deus quiser, assim. Deixa eu ver se o Rafael vai conseguir entrar. Com licença. Ele está baixando até outro navegador aqui, mas a gente vai começar em si, eu vou conversando com ele, assim que der ele já entra para nos ajudar. Meus amigos, ontem à noite, eu vou dividir com vocês, obviamente que eu vou não falar o nome da pessoa, nem país, nem local, nem nada, né? Não é do Brasil, mas não tem problema não. E eu fiquei abismado com o estado nervoso dessa pessoa. Ontem à noite, na verdade, não, era quase 1h30 da manhã. E hoje, à tarde, exatamente agora é 21 horas, era 18 horas, eu converso com uma pessoa no Instagram e ela me fala a mesma coisa sem uma conhecer a outra, né, pessoa. O que seria? Simplesmente que eu não acredito em coincidências, ambas, né, como eu já conheço há muito tempo, não é de hoje, falando que não acreditam mais em Deus. Apesar que ninguém é obrigado a acreditar, né? Mas eu fiquei um pouco preocupado, que a questão não é não acreditar. A questão é você se desacreditar em si. Obviamente que eu só estou falando e comentando isso, que para ambas, depois que eu conversei, eu disse que ia fazer essa live, e elas falaram para mim, faça que eu vou participar, só vou privar quem elas são, né? E nenhuma sabe da outra, mas foram duas, sem umas conhecer, e também perguntaram para mim o porquê que a gente sofre tanto. E não tem nada a ver com coronavírus, já vou até antecipar vocês, tem a ver com sofrimentos mesmo, né? E eu fiquei analisando como são duas pessoas, uma eu conheço há 18 anos e a outra só há 25, 26 anos, bem pouquinho, então elas me permitem, elas sabem a minha personalidade e o jeito direto de eu ser, privando o nome delas. E eu comecei a observar que muitas das vezes as pessoas, elas perdem a fé em Deus, né, ou no que chamam de Deus, por vias da religião e da religiosidade, ou por via da desvantagem ou vantagem, ou por via da dor e do sofrimento. Fé que é bom? Não. Porque quando a gente tem fé, a gente não precisa temer a Deus. A gente precisa se crer por Ele. Quando eu me creio por Deus, eu entendo que eu posso não ser Deus, mas eu sou fruto dele. Sendo fruto dele, dessa força magnânima, desse senso fraternal, nada, exatamente nada, me derrota. Só se eu já me sentir derrotado. Seja o embate que for da vida. E outra, nada para mim cria uma disputa ao ponto de eu amputar de mim, tirar de mim o bom senso de não querer ferir, machucar, corromper, destruir, desfazer, desdeixar e desdenhar da vida alheia. Então, eu não estou falando isso só para essas duas pessoas, mas eu fiquei pensando hoje, falei, caraca, velho, que Deus que a gente crê? Qual é o tipo de Deus que eu deposito tudo de mim, envolvendo minha fé, envolvendo meu amor, envolvendo meu amar, envolvendo o que eu creio como algo evoluído, algo, vamos dizer, que pode transpassar sobre mim uma inspiração de fé, uma sensação de conforto, né? Um imbuir na minha alma de tranquilidade, né? Um intuir do meu ego de fé, raciocinado, envolvendo esperança, compaixão, amizade, né?
um influenciar do meu grau de consciência envolvendo uma ternura, uma gratidão. Que tipo de Deus que a gente acredita? Eu fiquei realmente onde eu fiquei ontem, né? Para hoje era de madrugada, 1h30 da manhã, e hoje às 18 horas eu fiquei pensando, cara, que Deus que as pessoas, e Deus está dentro de mim, como dentro de qualquer um, eu fiquei pensando, sem julgamento, que Deus que as pessoas hoje têm fé? Que figura essa mitológica, mística, magística, religiosa, né? Ou na física quântica? Qual tipo de Deus que nós cremos ao ponto de nós estou aparecendo ainda, mas para mim aqui ficou tudo escuro a tela. Agora voltou. Então eu fico pensando, mas qual seria esse Deus? Um Deus humano, falho, cheio de defeito, egoísta, mesquinho, possessivo, agressivo? Então, amigos, eu não vou ficar aqui enchendo a cabeça de vocês mediante ao que possa ou não possa credibilizar-se, né, como Deus ou não Deus, ok? Apenas eu venho fazer um comentário mediante a meu grau de consciência, ao meu modo de ver e observar as coisas, sem desfazer, sem muito menos desmerecer a fé de quem for, da onde for ou como for. Porque eu creio que como é que eu vou expressar um ato de fé falando de Deus, desfazendo do Deus alheio? Mesmo que o Deus alheio faça mal a ela, creio, ou a ele, que eu não acredito que um Deus faça mal a ninguém. Creio também que cada ser humano, dentro do seu tempo, tem a sua vantagem mediante o seu momento e perante aos seus atributos de fé raciocinada e seu amor próprio, de ele galgar em si, se calcar por si mesmo, mediante essa lucidez e perante o seu amor próprio, uma forma de se afinizar cada vez mais dessa beneficência ou dessa providência divina. E divinamente, dentro do seu momento, com ignorância ou não, com limitada sensatez ou não, ou com muita sabedoria ou nada de sabedoria, ele alcançar por si mesmo a sua paz de espírito. A nossa proposta dessa live não é descrever o que é Deus, porque nem eu sei direito quem eu sou, agora eu posso, né, arranhar como qualquer um filho de Deus, falar de uma forma diminuta o que a gente pode esperar desse Deus que é amor, que é a oportunidade de existir, oportunidade de ser, o desvelo de se fazer vívido, vivo, perante uma fé, no mínimo raciocinada, mediante a um amor próprio, no mínimo inseminado dentro não só das nossas ideias, mas também do nosso coração. Então, quando a gente diz, o Edson, né, o Edson, Deus é um amor que não corrompe a paz alheia, é um amor que não destrói a paz interior, é um amor que não se desfaz do senso de realidade de ninguém, porque um Deus que condena com o dedo, você está errado porque não crê do jeito que eu falo, você não está certo do jeito que eu imponho as verdades que porventura profiro, que Deus é este que necessita se provar através da fraqueza e das futilidades, ou da infantilidade, ou dos engodos, ou dos enganos, ou dos acertos, das virtudes e dos erros, do ódio ou do amor da sua criação. Então ele não é um Deus que espera algo, é tão qual humano como eu, que estou esperando, né, as coisas acontecer. Ele apenas frui. É isso que nós viemos trazer e é essa visão. Dentro da probabilidade, dentro do momento de cada um. Ninguém tem mais razão do que o outro. Os únicos seres que têm razão é amor, paz, afeto, né, que devem ser visitados dentro do possível, ok? Dentro do possível por cada um. Dentro do possível por cada um. Eu estava vendo aqui, eu não sei o que é que eu fiz nessa plataforma, eu sou muito direto, eu acabei bloqueando o Rafael sem querer. Então hoje provavelmente eu não vou conseguir a ajuda dele, mas de energias positivas eu sei que ele vai me ajudar, viu, Rafa? É que eu estou ainda
aprendendo a mexer com essa plataforma, mas devagarinho a gente chega lá, não tem problema não. Deus escreve certo por linhas tortas, se assim tivesse que ser, será e assim será, porque tem que ser. Valeu? Se tiver alguma pergunta, né, desde que não seja intimamente pessoal, porque se for pessoal, esperem que a resposta também vai ser, não digo pessoal, mas que sirva para todo mundo. E tem pessoas que eu já notei que muitas das vezes, né, tem pessoas que depois, em off, e eu não vou dizer o nome, elas falam, poxa, Edson, nossa, parece que você não tem paciência de explicar. O Edson tem paciência de explicar, porém, se a pessoa me pergunta, eu respondo mediante aquilo que eu creio e animo e acredito. E de uma forma mais direta possível, sem passar manteiga. Se tiver que arrancar ferida com tripa e tudo, né, eu não interpreto como agressividade, eu interpreto como amor. O amor não é romântico, o amor é justo e honesto. E o amar não é poético. O amar, ele é a atitude lúcida, mediante ao amor próprio que a gente sente. Então, com amor eu me expresso. Talvez seja uma limitação minha mediante o meu gênio, ok? Não é uma explicação, como diz o Exu, não estou arregando. Estou apenas comentando de uma forma sincera e verdadeira que nós vivemos num momento de muita tensão, que as pessoas estão nervosas, e não é um Edson Rosa, com o conhecimento que ele tem de terapêutica, psicoterapêutica, psicoanalítica, que vai vir aqui na internet fazer uma live, pregar o nome do Senhor, pregando que a pessoa está errada. Não, pelo amor de Deus, eu não perco tempo com isso. Agora, se outras pessoas perdem, o problema é dessas pessoas, entendeu? Então, está aberto para perguntas, se alguém quiser fazer algum questionamento. E outra coisa, qualquer tipo, desde que não seja palavrão, que as pessoas quisessem expressar, eu não gostei, isso é aquilo, eu deixo, não tem comigo, não tem dodói, eu não sou dodói. Eu estou em paz comigo mesmo e faço o meu melhor, se não agradar, infelizmente, fazer o quê? Vamos lá, então. Boa noite, tem um amigo falando, é o seu José Santos. Boa noite, meu irmão, um abraço. Tem um amigo também chamado Rod Freitas, está dando boa noite. A Cris também está dando boa noite. Se tiver alguém com alguma pergunta ou algum comentário, se não for muito longo, né, a gente lê numa boa, pode ser crítica também, eu vou ler numa boa e não vou criticar a pessoa. A gente tem que desabafar, desde que não fique falando palavrão, não tem problema não. Estou aqui para agradar ninguém não. Boa noite a todos, que vocês possam se sentir à vontade, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui, tem uma amiga falando, Deus abençoe você infinitamente, que Deus abençoe a todos nós, a todos nós. Uma coisa interessante de Deus, ao meu entendimento limitado a mim, que uma vez perguntaram para mim, Edson, para que existe o mal se Deus ele é o todo? Aí eu digo, olha, mediante a religião das pessoas, mediante a filosofia espiritista, espiritualista, eu não posso obrigar um ateu a crer em Deus que nem eu creio. Seria um flagelo que eu estou fazendo com a minha própria fé, se lá ela for raciocinada. Que fé raciocinada que eu vou ter, fragilizando a minha própria fé, criticando alguém que não crê no que eu creio, mediante o segmento da cartilha que eu sigo. Ah, mas que os espíritos de luz falaram. Ah, mas que eu canalizei. Ah, mas que o extraterrestre. Ah, mas que Bezerra de Menezes. Ah, que a Femenon. Ah, que São Agostinho. Eles já morreram. Eu não estou desfazendo deles, não. Eu estou sendo honesto. O que eles falaram é remédio, bálsamo para aqueles que já são esclarecidos. Agora, a gente precisa entender que nem todo mundo, assim como eu, tem a mesma clareza moral e espiritual. Então eu preciso adaptar o meu linguajar. Eu não posso vir aqui falar como São Agostinho, que nem está no Evangelho do Espiritismo. O que adianta eu abrir o Evangelho e citar o Evangelho, citar passagens da Bíblia, falar a língua dos homens, a língua dos anjos, porque está escrito, se não tiver o amor de eu me ter igualzinho àquele ser humano ignorante, mas que não está se ignorando. Ele está buscando, mas ele é ignorante assim como eu estou, e assim como eu sou. Assim como eu estou e assim como eu sou. Isso é Deus operando na vida da gente. Deus, ele opera com 3 forças inaquebrantáveis. Simplicidade, humildade e lucidez. Essas 3 forças são inaquebrantáveis. Porque eu duvido qualquer pessoa, qualquer ser humano, pode ser o mais intelectual de qualquer religião,
conseguir tirar a paz de espírito de quem é simples, de quem é humilde e de quem é lúcido. Se essa pessoa tiver essas três coisas vívidas dentro dela, olha, eu sou capaz de bater cabeça para ela e dar hosana a Deus, porque Deus opera nela. E nós só operamos por Deus quando nós temos, fora o amor que já nos banha e o amar que já nos irriga, fora o afeto e as outras afabilidades e as outras qualidades, singularmente puxando uma outra e assim trabalhando as nossas maledicências pela reforma íntima, quando nós temos humildade para transferir, simplicidade para ofertar e lucidez para sentir a intelectualidade que profera, porque senão eu sou saco vazio. Senão eu sou que nem aquele sino lá que está em Coríntios, que tine, tudo para que lado, mas ninguém ouve. Porque eu não me vejo, eu não me sinto, então o que adianta eu vir pregoar na vida dos outros? Então Deus é simples, Deus é humilde e é lúcido. Então por mais conteúdo que eu tenho, filosófico, ou possa ter, por mais sentimentos bons que eu possa ter, eu só vou me fazer bem quando eu transferir na vida do outro. Mesmo que para isso, em nome de Deus, eu me cale e dê o exemplo da minha simplicidade. Eu me cale e dê o exemplo da minha humildade. E eu me cale e dê o exemplo da minha lucidez mediante o meu modo vivente. Então Deus, ele é tão luminoso, ele é tão lindo que ele se infiltra nas religiões, mas ele não para no senso da religiosidade. Ele nos ampara no consenso humano. Deus é o grande arquiteto amparador do nosso senso humano de ser. E quando eu falo humano, eu estou falando de toda a humanidade. Não só a humanidade propriamente racional ser humano, mas desde uma árvore a uma planta a um animal, aos seres vertebrados, invertebrados, a existência do planeta, a influência do macrocosmo, tudo isso é Deus. Então, quando a gente tem Deus como algo além das nossas expectativas de fé, mas a quem ainda a gente não envasculha por dentro, mas está entre a humildade, a simplicidade e a lucidez, que a gente pode chamar de amor próprio, de fé raciocinada, de amar incondicional, aí cada um dá um nome que se afinizar. Mas ele está aonde nós muitas das vezes não nos percebemos com total clareza da intelectualidade da expressão, mas nós quase sempre nos pegamos cometendo, fazendo e vivenciando pela limpidez da expressão da naturalidade, de acalentar um coração que sofre, de escutar alguém que vive na dor, de acalmar o sofrimento de alguém, muitas das vezes até a gente quieto ali ouvindo, mas Deus está ali operando no teu silêncio, magistrado pela tua atenção, pelo teu comportamento e pela tua presença. Então, como Deus não está operando em nós? Então, isso não é um conceito religioso e propriamente de fé religiosa, que eu não tenho nada contra, mas isso é uma questão de ser. Então, se eu tiver um Deus limitado a uma fé, a uma crença, a tendência nos dias de hoje de sofrimento e de dor é eu vir pregar em nome de um senso de realidade que eu creio, em nome de um consenso de verdade que eu alimento, não em nome de um Deus que é o alimento e que é o sustento, aquele que crê ou não no que eu faço, aquele que segue ou não o que eu sigo. E aquele que tem fé ou ama ou não o que eu amo. Não importa para Deus o amor das pessoas, porque ele flui por elas. Independente da ciência delas, da sua própria ciência em ser quem ele é. O suspiro de alívio, o olhar de acalento, o sorrir pelos olhos, a brisa que ecoa, o vento que voa, o mar que faz chuar, as plantas que se mexem, os animais que se acalentam e acalentam os lares, o ser humano em todos os lugares que busca, mediante as suas maledicências, as suas maldades, até mesmo o seu ódio, mas busca dentro de si algo de melhor. E até no seu pior, Deus também se faz, porque dentro do seu pior tem um momento que o cansaço da repetição, o cansaço dessa perdição, de se fazer mal, de requerer mal, é tão venenoso que aquele suspiro de alívio sai de cansaço dizendo chega.
pelo amor da vida, se não quer dizer pelo amor de Deus, chega pelo amor da existência, se não quiser dizer pelo amor de Deus, e tem um pouco de ciência que não é que o bem é melhor do que o mal e o mal é inferior ao bem, mas a forma que você está, você não vive. Você está morto em vida. Então, quando a gente fala em Deus, Deus é um senso aflorado da vida em forma vívida por vida. Então, Deus é além das concepções humanas. Por isso que eu reitero e digo, eu estou apenas fazendo a minha colocação limitada a meu umbiguinho e a minha concepção do que é Deus. Ah, mas ele paira sobre tudo e todas as coisas. Deus é a verdade absoluta. Cada um vai dar um nome, mas eu não posso me apegar nem na minha verdade se em nome de Deus ele me usa de alguma forma ou transpassa por mim para auxiliar e acalentar alguém. Porque eu não tenho como ajudar alguém no momento de dor e sofrimento pregando uma palavra aonde eu taxo o limite de uma verdade, ainda mais se ela vem com amor, que é infinitamente ilimitado. Ininterruptamente, sequenciadamente falando, ilimitado. Tanto é que não é pelos feitos que Deus se soma, é pelo fato que Deus se amplia. Tanto é que não é pela intelectualidade que calcula que Deus se estabelece, mas é no senso de realidade nutrida, de sentir que Deus se eterniza no ser humano, que Deus se realiza humanamente na vida de todos. Só quem já amou, nem se for uma fagulha de momento alguém, sem requerer nada em troca, pode materializar isso que eu estou falando no seu coração. Se não, eu sou mais um, apenas falando. E realmente, eu sou mais um, apenas falando. Graças a Deus. Que pena, Rafa. Seu amigo atrapalhado aqui apertou um botão que agora eu não sei como fazer, mas eu prometo que eu vou te desbloquear, meu irmão. Eita, é descabeçudo. Me perdoe, viu? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. O Micael Santos. Edson, Deus que necessita falar ou dizer que tem que aceitar pela boca para receber algo dele ou para seus filhos. Meu amigo, Deus nunca falou nada, quem fala é o homem. Olha só, como Deus fala pela gente? No suspiro de alívio, no olhar distraído, no contrair de um raciocínio aonde você se analisa e se cristaliza num afeto, aonde você consegue ver as suas dores com não admiração de continuar, mas com admiração de transmutá-las sem que você tenha que amputar de você decisivamente, desesperadamente, uma maledicência. Todo mal que é retirado a unha e fogo você berra. Deus não nos priva da dor, mas Ele, através do seu amor fraternal e pelo nosso amadurecimento pela fé raciocinada, pode sim nos distanciar do sofrimento. E a dor passa a ser autoconhecimento. A dor deixa de ser aprovação e passa a ser informação, de se redescobrir num momento talvez difícil, alguém que pode fazer algo mediante a chama do impossível. Porque você também é uma labareda de luz mediante a este mundo que ainda é de provas, de expiação e que ainda tem muita escuridão. Agora, para você observar isso, você precisa raciocinar sentindo. E sentir, concluindo em si mesmo, que Deus é vivo quando você abre os olhos e Ele é vivo e se reviva quando você fecha os olhos para dormir, meu irmão. Mas isso é um consenso e um senso de realidade, que somente será verdade quando a gente arrastar, arranhar o que é uma fé raciocinada. O que é um amor próprio. Porque falar de Deus é falar de fé raciocinada. Falar de Deus é falar de amor próprio. Ouve bem, amar próprio, Micael. Estou falando para você, mas é para todos. Você já me conhece há algum tempo, sabe que é de boa, irmão. É para todos. Amar próprio, incondicional, te apropria de um único condicionamento: amar.
E este único condicionamento lhe dá condições de você ver as coisas com maior amplitude para fora e muito mais atitude para dentro e profundidade, fazendo o seu senso de realidade, de verdade, ser didático, não mais pragmático, sofismático, ritmado por carência e por pendência e por euforia de ficar fugindo do bem ou fugindo do mal ou se apegando só no bem ou se não desfazendo do mal. Não, você olha para dentro e diz, ainda eu sou falho, ainda, mas não para sempre. Porque Deus já é a beneficência. Agora cabe a gente nesse Deus descobrir que o merimérito, que o benemérito é decorrente dessa mesma beneficência. Você crendo ou não, eu crendo ou não. Eu me fazendo bem ou não. Então, quando eu digo das religiões, eu não estou desfazendo delas, mas quando a dor é demais, eu preciso ter um senso fraterno. Mesmo que eu seja religioso, porque senão eu vou pregar a minha verdade na vida dos outros. Isso é decorrente à sofismática, ao pragmatismo, ou ao romantismo, ao processo de repetição. Então, Edson, quer dizer que para mim ajudar alguém eu tenho que ter fé em Deus como você está falando? Não. Tenha fé em Deus do jeito que você quiser, meu irmão. Agora, ter fé em Deus e sofrer, amar e sofrer, ter educação por si mesmo e sofrer, dizer que ama incondicionalmente e sofrer, isso é de Deus? Sim, mas não é que Deus faça isso por ti, é que você só nega por si mesmo um bem verdadeiro. E você, de alguma forma, espreme convenientemente um mal que você acha que é o bem, que é aquele bem que a gente faz através das conveniências da intelectualidade, das conveniências de querer tirar vantagem, das imprudências do egoísmo, das eloquências do orgulho. E dá muita má vontade de se sentir como outro que não sabe o que você sabe, que não segue o que você segue. Aí eu vou ficar apontando o dedo na internet dizendo que está todo mundo errado e eu sou o dono da razão? Que todo mundo tem que se lascar, tem que se lixar? Então que Deus é esse que eu sigo? Um Deus em minha semelhança, com sujeira no umbigo e cera nos ouvidos? Então, quando o Edson se expressa assim, eu não estou aqui pregando a minha verdade, mas está na hora das pessoas, dentro das suas possibilidades, ter fé raciocinada. Ou, no mínimo, um pinguinho de amor próprio já vai ajudar muito. Ô, glória, graças a Deus. Tem uma amiga chamada Cris, com licença, Cris. Sede. Ela fala assim, amigo Edson, obrigado, amiga. O que pensar sobre este ceivador? Bom, eu não interpreto como ceivador essa virose aí, essa pandemia, que está neste planeta. Sendo que queridos espíritos de outros planos interplanetários, que para mim é tudo a mesma coisa, dizem que ainda é a primeira deles, para a regeneração da Terra. Eu vejo assim, minha amiga, ajoelhou, tem que rezar. O ser humano não está sendo castigado. O ser humano está recebendo uma oportunidade mediante a bênção de Deus, porque poderia ser pior. Uma coisa que eu acredito é assim, poderia ter sido pior. O mal sempre pode ser pior. Agora, o bem, ele é em comedida. Porque ele é da medida da forma que você pode suportar em fato nutrido. Este é o bem. O mal, ele é comedido, abre aspas, mediante ao que você pode suportar do outro, mediante ao que ele pode lhe ofertar, como provas ou aprovação, pelo caráter que ele tem, pela conduta que ele leva e pelo ser que ele é. Porém, esse coronavírus aí, ele está trazendo para a gente essa segunda opção. Hoje eu tenho que aguentar o Edson, o pior dele, dentro de casa. E dentro de casa eu estou voltando para a escola, porque eu estou vivendo com mais responsabilidade lúcida com os espíritos que eu mais devo, que são meus familiares, e vice-versa. Se eu interpretar isso como castigo, então Deus está com chicote. Quem é que me assegura para me botar no tronco? Com todo respeito, Jesus Cristo, Arcanjo Miguel. Eu não estou falando isso para você, Cris. Você já me acompanha há algum tempo, acho que você me entende a minha pegada.
Agora, a gente não pode também, ou pode, se vocês quiserem, dar ouvidos a extraterrestre, a interplanetário, olha, castigo, vem outro. Uma coisa que eu acho muito interessante, meu Deus do céu, como o ser humano tem uma mente que esquece rápido das coisas. Nós já tivemos pragas piores do que essa. Nós tivemos o azar ou o privilégio de salto quântico através da dor ou da opcional sofrimento, cada um no seu nível de consciência, de ter esse coronavírus agora. Se nós estudarmos os processos de pandemia, dentro de 8 anos aparece uma. 10 anos aparece uma. Esta foi um agravante maior porque não descobriram a cura ainda. Edson, você está se desfazendo dos mortos? Não, amanhã ou depois pode ser alguém da minha família, pode ser até eu, um filho, um parente com mais idade. Eu não sou hipócrita, Cris. Estou falando de coração. Porém, cabe a mim, com fé raciocinada na religião que eu sigo, no Deus que eu digo ter fé, ter isto como uma condenação, ter isto como um castigo, ter isto como uma perdição, ou ter isto como uma elucidação de quem eu sou, mediante aquilo que eu nutro, perante aquilo que eu faço. Eu tenho coronavírus, para mim, uma oportunidade, para mim, a eu exercer a minha fé que eu nutro para fora, raciocinada. É ruim, vai matar muita gente, vem coisa pior, é como 1 mais 1 é 2, vem. Porque é como o sistema gripal. Por que as crianças tomam injeção? Por que a gente toma injeção todos os anos quando chega numa idade? Porque o próprio vírus da gripe, entre aspas, comum, cada ano vem mais forte. É óbvio que o corona, como 1 mais 1 é 2, vai vir mais forte. Agora, cabe a gente se afeiçoar mais, mediante o que nós cremos, a mensagens alarmantes, mesmo sendo, entre aspas, verdade em muitos contextos, né? Mas vai muito o gênio de cada um. Assim como tem pessoas que não gostam do jeito que o Edson fala, tem pessoas que gostam de extraterrestre e vir falar que, olha, esse coronavírus aí é um, vem outro, viu? Vem outro pior, vamos rezar. Aí, conforme quem recebe, vai dar crédito a isso, que não está mentindo, eu sei que vai vir outros, e aí eu vou fazer o quê? Eu tenho que honrar a fé que eu tenho, eu posso ficar nervoso, começar a dar de maluco, fazer um monte de live, assustar as pessoas, ou eu posso chegar e precaver, meus irmãos, mantenha o teu padrão. Eleva a tua frequência, seja uma pessoa boa, porque se vir coisas piores, você vai saber matar no peito, porque você já está se tratando melhor. Aí eu pergunto de novo, qual tipo de Deus que nós cremos? Um Deus de aniquilação, de genocídio, assassino? Ou um Deus que elucida mediante aos nossos próprios erros? Deus não precisa condenar. Eu que estou cavando aonde eu vou me atirar amanhã. Simples assim. Só que agora a gente está vivendo no coletivo. Aí é fácil falar de político, é fácil falar de países que talvez se sentem em primeiro mundo, é fácil de eu falar do sistema, mas agora eu não olho para dentro e pergunto, Edson, quantos bens sinceros você sonegou nesses 44 anos na tua vida? Para onde é que foi essa sonegação? Isso virou purpurina ou foi para o arcabouço do universo, nos revistos acagiásticos? Fazendo a Mãe Terra sofrer, sendo bombardeada do meu fluido pesado vital. Isso as pessoas não falam. Engraçado, os extraterrestres agora tem alguns aí que falam. Por isso que eles pedem positividade. A gente escolhe. A nova Terra se começa por dentro, porque a Terra sempre vai ser nova. O planeta Terra não tem nada a ver com a mediocridade do homem pensante, homem sapiens em cima dela. Não tem nada a ver com a bagunça humana. Porque seria uma ignorância eu chegar e pensar em nome de Deus que o planeta Terra foi feito por homem. Que o planeta Terra foi feito apenas para as raças humanas. O planeta Terra foi feito para a delicadeza sensorial dos golfinhos. O planeta Terra foi feito para o senso cognitivo de algumas aves, como também de alguns seres mamíferos, como os equinos, os macacos. O planeta Terra foi feito para os insetos, equilibrar a nossa lixeira. O planeta Terra foi feito para uma gama de vida, nós só somos mais um, e é o que mais destrói. Então, minha irmã, eu entendi você, viu, Cris? Perdoe o meu ritmo aí. Perfeitamente lhe agradeço. Agora, cabe a cada um, dentro do seu quadradinho interior, ter o bom senso. Ou eu sigo um Deus de amor e não é um amor meloso, é um amor justo.
Ou eu sigo um Deus de amar, e não é um amar só para o outro, é um amar incondicional para mim. Porque no momento que eu não condiciono mais um amar próprio para mim, a minha educação me educa de verdade, e educando até o meu intelectual ser mais plástico, e mais elástico, mais acessível a qualquer um. Ou eu vou crer num Deus aniquilador, eu vou crer que só que extraterrestre salva, eu vou crer que é uma inteligência sobre-humana, né, que vai me ajudar, entendeu? Outra coisa que eu quero levantar aqui, o Deus que o Edson crê não é um Deus religioso. Não é um Deus que eu tenho que ser bom, tenho que ser ruim. É um Deus que eu preciso ir no fluxo da razão da vida. E a razão da vida não é eu ver alguém morrendo e dizer morra. Não é eu ver alguém sofrendo e dizer sofra. Então seria antivida. E a vida que eu falo, por mais que eu acredito que existe vida eterna após a morte, é a vida de eu boicotar o meu bem, que é o bem em mim que reviva a vida por mim. Eu desfazer do bem que eu poderia. Isso é a morte. Para quem tem um olhar espiritual ou é espiritista. Valeu, Cris? Muito obrigado, minha amiga. De coração, não estou sendo hipócrita. Muito obrigado mesmo. Mas eu entendi sua pergunta, mas ao mesmo tempo, até eu divido com você, Cris. Muita gente, nossa, me manda cada mensagem que eu vou ler. E eu leio, viu? Toda. Só não comento porque eu me conheço. E eu vou acabar me expressando de uma forma e eu não quero ser indelicado e também não quero agradar nem desagradar ninguém, mas, pelo amor de Deus, no mínimo do bom senso, né, ou a gente vence porque a vida já é a vitória, ou a gente se tem um derrotado e dá glória à morte, à aniquilação, ao suplício da raça humana e todas as raças do planeta. Pelo amor de Deus, viu? Muito obrigado pela sua pergunta. Foi uma chave para mim dar toque para quem quiser utilizar. Para quem não quiser, fique tranquilo, pode criticar, que é sussa. O Edson aqui é totalmente tranquilo com isso. Eu acho que é COI, nome, não sei se é, me perdoe, viu? Esse sentir Deus seria o que os grandes sábios falam de estar presente no agora? Olha, eu sou meio chato, viu, amigo? Eu não contesto ninguém, não. Sábio, sentir. Desde que você entenda que sentir Deus não é querer senti-lo. Porque senão eu vou estar dando sentimento a Deus. Deus é sentir, é sentir, é sentir. Quando a gente só sente, a gente divaga, é aquele pensamento, entre aspas, vazio, que você parece que está no nada, mas ao mesmo tempo você está captando tudo. É aquele alívio que o suspiro vem com o corpo todo. É tão raro, que talvez muita gente não vai entender o que eu estou falando. E aqueles que entender vai dizer que é suspiro de alívio, não deixa de ser. Sim, meu irmão. Está presente no agora, por isso que necessita lucidez. Porque ela nos elucida que Deus não é juiz e júri, ele é ajuizamento. E quando nós ajuizamos outros, é muito mais com a nossa postura em Deus de que falar dele, pregando uma religião, ou uma religiosidade, uma doutrina, ou uma cartilha a ser seguida. Então o nosso exemplo expõe ao outro uma cartilha a ser nutrida, ele se sentir em paz por ele mesmo. Porque ninguém em paz consigo mesmo faz um mal para o outro, pode ter certeza. Ninguém em paz consigo mesmo, com amor próprio consigo mesmo, tem a necessidade de requerer, de alguma forma, algo que tira a paz alheia. Isso é instantâneo na humanidade, humana de verdade. Não só na gente como eu, que tem nome, tem RG. Estou falando do humano, da essência humana. Valeu? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A Cris está falando, cabe somente orar de verdade, respirar fundo. Cabe a gente orar. Qual é a maior oração para Deus? A atitude de uma fé raciocinada. O que é respirar fundo para Deus? Se amar incondicionalmente. Se você ter atitude numa fé raciocinada e se amar sem pôr condicionamentos, Deus fará prodígios para você. Primeiro, o maior milagre ele fará em mim. Não permitirá que eu conteste, julgue e ateste que eu sou merecedor mais do que o outro e que eu me faço mais do que qualquer um. Só sou mais um mediante a multidão. Filho de Deus. Valeu? Muito obrigado. Vamos lá, Edson. Até vou botar a mão no queixo aqui que eu já vi que vem bomba, mas obrigado, viu, Rosana Araújo? Edson, explique por gentileza essa frase. Nos abrigamos na religião, mas entramos em conflito
em ser religioso. Eu falei há pouco tempo sobre isso. A religião é um cubre. Cubre aquele que a gente vai dançar, onde várias pessoas se reúnem em prol de uma visão filorreligiosa. Que se nós analisarmos com muito amor e carinho, cheio de práticas, cheio de dogmas, cheio de feitos e cheio de requerer para fora. Hoje, há uns 100 anos para cá, a busca desse requerer está mudando, está sendo reencontro para dentro. Então, o religar religioso é entre as pessoas, em nome de Deus, fazendo-nos um. Seria o correto, não mediante o que eu vejo, é o que eu leio por aí. Agora, o religioso, escravo da religião, ele vai ter que seguir uma cartilha, porque senão ele vai ser classificado por herege. Ou por algo assim, fora da casinha, que nem o Edson Rosa, que é um espírita meio fora da casinha. Apesar que eu não sou espírita, eu sou espiritualista, assim eu me titulo, universalista, no senso crístico. Entende, minha amiga? Então eu vejo assim, a religião, ela abriga o ego humano, mas ela não abriga o espírito humano com lucidez, nem a alma com brandura. Porque se ela abrigasse o espírito com lucidez e a alma com brandura, ela não precisaria tanto de pragmatismo, de dogma, de sofismo, de formas, modos e maneiras para ser cultuada. Ela só livre e simplesmente diria: ame os seus semelhantes como a ti mesmo. E pregava isso como a única verdade a ser seguida, em nome de Deus, que está dentro de nós. Pegou, minha irmã? Agora, se um religioso, que pode ser religioso, e pode ter uma religião, entenda dentro de si que a sua religião, ela é uma peça no tabuleiro de uma coerência racional estipulada como norma social, vivencial ou comunitária a um grupo que se aloja pessoas, mediante ao que elas se fazem crer, perante aquilo que elas têm como visão para ser seguido, ela vai entender que o seu cubículo religioso é mais um, que prega uma verdade boa para alguns, mas não é a verdade absoluta para todos. Agora, o senso do religioso, independente da religião, quando ele não é mais crítico, mas ele é crístico, e quando ele é ajuizado, ele não é mais juiz, ele interpreta que para ele ajudar os outros, o que menos ele tem que falar é de religião. E o que menos ele tem que demonstrar é ser religioso. Ele precisa ser humano, muito bem educado, em nome de Deus. Se a pessoa vai falar que está sendo auxiliada, que bom porque você é religioso, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Porque não é a religião que salva. E não é a religiosidade que guia. É a boa vontade lúcida, mediante uma fé raciocinada, a reforma íntima, a simplicidade da vida interior, do que nutre, do que guarda, porque isso nos abençoa por ter uma educação límpida mediante o que seguimos, perante aquilo que nos guiamos, como algo divino e sagrado para todos. E repito, independente se agremeia ou não ao que eu sigo. Porque senão, se eu tiver que ajudar quem só me segue e me acredita, eu não sou um religioso. Eu sou pertencente a uma quadrilha, mediante a uma facção que vem de uma fé, que mal e porcamente não raciocina. E muito, e de muito, se faz da paz do espírito alheia. Ponto. Me desculpe a minha sinceridade, viu, minha amiga? Eu tô falando de todas as religiões, não tô criticando, não. É todas as religiões. É o meu modo de ver. Cada um no seu quadrado. Entendeu? A verdade é a paz de espírito das pessoas. Com licença. Uma coisa interessante que a mesma irmã falar, fora da matrix de controle. Mas o que... Oh, meu Deus do céu, mas o que é a matrix de controle, a não ser o nosso desamor por si mesmo? Eu falava isso, não estou, por favor, lhe repreendendo, minha irmã, e nem lhe julgando. Eu falava muito isso até meus 28 anos. Não, mas matrix de controle, a gente é controlado, mas aí que tá. Quando eu pego um boneco que não pensa e controlo ele, eu preciso guiar ele, porque ele não vai mexer os braços sozinho. Mas eu não sou boneco. Eu penso, eu sinto. Então, com todo respeito, essa coisa de matriz de controle que muita gente prega, não estou dizendo essa irmã que falou, não estou repreendendo ela, não estou julgando ela, mas
creio que a gente já tem um pouquinho de maturidade para entender que a gente, muitas das vezes, é Maria vai com as outras. E exercita a falta de amor próprio. E executa a conveniência, vivendo através da eloquência da vaidade, da imprudência do orgulho, né? E da imposição do egoísmo, um com o outro. E aí isso é matrix de controle? Então, é essa lucidez que nos elucida que Deus é grande e que nós somos grandiosos quando cremos que ninguém nos controla por dentro. É nós que nos vendemos de uma forma barata para qualquer um por fora. Basta ele aguçar minha conveniência, aguçar minha imprudência de me amar e aflorar de mim algo estipulado pela minha vaidade, pelo meu egoísmo, ou pelo meu afrorismo, pelo meu egodo, pela minha ilusão, que eu digo, a Matrix dominou minha vida. Concordo com o irmão. Até vou botar o que ele diz aí. A Matrix sempre esteve dentro de nós. O que está fora é a cópia que nós justificamos, né? Nós já criamos um demônio como bode expiatório, vamos criar mais uma coisa agora? Eu tô brincando, viu, Rosana? Mas é sério, com todo amor e carinho, a sua pergunta e muito obrigado, viu? Esse mesmo amigo, Tiago, fala assim: Edson, você já despertou, talvez faz anos, olha meu amigo, eu não despertei não, eu ainda durmo, viu? Não me comprometa. Sabe dizer o que é exatamente despertar? Quando ouvimos, tipo, uma voz da intuição dentro de nós, é sinal de estar despertando ou desse despertar? Ainda não atingi esse estado, mas entendo que se atingido por merecimento, o que é o telefone sempre toca de lá para cá? Nossa, velho, que pergunta muito marota, muito boa. Porque o despertar da consciência é desvaziar a xícara. É esse convite que hoje nós estamos tendo no mundo todo, que é o que eu prego para quem já segue o meu trabalho como amigo, porque eu prefiro ter amigo do que seguidor, graças a Deus, graças a Deus. Há anos eu falo isso e outras pessoas, porque não adianta eu me apoiar só no meu pragmatismo intelectual, na minha sostificação verbal intelectual, se eu não nutro e não vivo o que eu falo. Não me adianta em nada. Não me adianta em nada, irmão. E exatamente nada. Agora, necessita, por lógica e fé raciocinada, que eu me discipline por dentro. O despertar da consciência, o verdadeiro salto quântico por dentro, se começa pela humildade de olhar para você e dizer: eu me amo sem precisar que alguém me ame. Guarda isso, Diego. Eu me ame sem a necessidade que o outro me ame. Porque se eu entender que amar não é um presente, que amar não é uma oferta, eu não estou falando em tom religioso, que amar é uma fluidez e é uma emanação, eu não dou nada ao outro. Porque se eu conseguir emanar para o outro amor, eu estou apenas doando a mim mesmo o que de mim já brota com naturalidade. Se ligou, Diego? Isso é despertar de consciência total. Agora, esse despertar não vai classificar em mim uma pessoa totalmente livre de dor e sofrimento. Até sofrimento, por que não? Não vai titular de mim eu ter que fazer xixi e cocô. Eu vou continuar fazendo xixi e cocô. Se me cortar, eu sangro. Se eu malhar demais e correr, eu transpiro. Mas dentro de mim, eu vou ter 3 coisas nesse despertar. Uma fé raciocinada inabalável, mas também em múltiplas facetas para se adaptar. A verdade alheia sem me corromper. E também a verdade do outro sem pontuar o que é certo e errado. Ao ponto do meu silêncio corresponder por mim. Da minha humildade se fazer por mim na minha presença. Não só da realidade que eu transfiro em verbo, mas da realidade que eu me faço verbal, convivendo na vida dos outros, nas multiplicidades de realidades alinhadas e alimentadas pelos outros, de uma forma pacificada. Porque somente quem é simples e humilde e lúcido alcança esse despertar de pacificação interior. Calma, lucidez, ama próprio, paz de espírito, meu irmão.
Eis que eu venho sem demora. Homem, conheça-te e a verdade te libertará. É isso que o Avatar falou. Obviamente, de uma forma metafórica, porque ele é sábio, ao ponto de jogar para o mundo e dizer: façam o que quiser com essa palavra. Pode até falar do mal, mas todos, dia ou menos dias, vão se encontrar no bem, no amor que transpassa por ti, fruindo no outro e mutuamente. Porque o amor e esse despertar é algo tão natural e tão forte e divino que você só se sente realizado quando se realiza em alguém. Mesmo que você não veja, mas o teu coração percebe. Porque já não necessita você apenas ouvir, o coração escuta. Não precisa você tocar, pegar. A tua sensibilidade abraça, se comove, se locomove, inspira e expira boa vontade. Porque da beneficência você já fez um benemérito realizante na tua atitude que não precisa mais ter coragem de se desfazer de algo ou se desprender de alguma coisa. Você é livre, meu irmão. É esse despertamento que, pelo amor de Deus, ele não é calculado pelo cérebro. Ele não é culturalmente inteligente. Ele é sabiamente e sapientemente residente nesse recipiente chamado peito vivo, coração esperançoso. Entendeu, meu irmão Diego? Glória, graças a Deus. Eu falei por cima porque cada um pega o que quiser, né? Agora eu não sou desperto não, meu amigo. Daqui a umas horas eu vou dormir, aí amanhã eu vou despertar. Nisso sim, eu desperto. Agora desperto eu não sou não. Tem muito, muito ainda. Muito obrigado, irmão. Obrigado, Rosana. Deixa eu ver que hora é. Mais uns 10 minutos, eu acho que ainda eu vou. Vou na pé de Jesus. Não passou uma hora, ainda dá ainda. 1h20 eu vou fazer hoje. Pura verdade, Edson. Amor próprio em primeiro lugar. O amor próprio sempre vai ser a melhor residência. Aonde você se apropria de tudo que lhe faz bem. Aonde você se apropria de tudo que lhe deixa naturalmente melhor. O amor próprio é o maior educador que há, porque ele não grita, ele não berra, ele te estipula através do suspiro do sussurro de alívio. E do sussurro de alívio, do suspiro, que te ajuiza por dentro dizendo para você: cala-te e acalma-te. Ama-te e respeita. O respeita, mas não deixa de amar. Este amor próprio é um educador que elucida-nos a lucidez límpida e clara, que a esperança, ela é filha do amanhã, remanescente do ontem, e se afloresce no agora. Então essa imortalidade esperançosa se cumpricia-se com o que há de bom, mediante nós nos fazemos melhores cada dia, dentro das nossas possibilidades. Tá bom, José Santos? Glória, graças a Deus. Deixa eu ver aqui. Eu brinco assim, mas é de boa, viu? Vocês não esquentam a cabeça comigo não, que sou meio maluquinho. Com licença. Café com água, com gás. Coisa de gente maluca. A água gelada e o café quente. Aí, viu? Tô contando os meus segredos. Da onde vem o pinguim de despertamento que eu tenho. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Com licença, viu? Com licença a todos vocês. Não sei se é pergunta, vamos lá. Como podemos fazer para mudar uma situação que se manifestou contrária a nós mesmos? Primeira coisa, o mundo quase que sempre vai ser contrário a o que nós superficialmente, mediante ao que requeremos ao mesmo mundo, assim há de fazer. Então, vou ser mais claro. Nem tudo que eu faço é bom para alguém, porque cada um tem sua expressão. Muitas coisas que as pessoas me fazem mal. Cada um tem sua expressão. Contrariedades, dissabores familiares, traições, rompimentos, mágoas, dores, seja o nível que for. Até os mais esdrúxulos, que são físicos, de agressão, estrupos, traumas, aí vai. O corpo dói porque ele é material. Mas eu não sou só corpo, eu tenho um senso espiritual dentro de mim. A única coisa que eu tenho propriedade é do que eu nutro, Adriana. Só o que eu nutro depende de mim.
A superficialidade vai envelhecer, vai criar ruga, vai adoecer, vai estragar, vai ficar podre, vai bichar e vai voltar a virar pó. Agora, o que não é supérfluo, mas o que me anima e o que me alimenta e o que me sustenta é que me dá esse domínio de empoderamento, de entender que a dor existe, mas eu não vou me alinhar nessa dor aprendendo a ser gente com sofrimento. Isso eu tenho escolha. Porque eu não sofro com superficialidade pelo que os outros me fazem. Eu só sofro por má vontade de me amar incondicionalmente. Eu não devo dar mais trela e assunto e funcionalidade ao desamor alheio, provocar nas dores que eu já sinto em volta de mim, sofrimento no meu íntimo. Porque quando entra na minha intimidade, o que os outros têm a ver com isso? Entrou o Rafael, deixa eu só concluir, Rafa. Então, o que os outros têm a ver com isso? Tá dando eco, Rafa. O que os outros têm a ver com isso? O que as pessoas têm a ver com essa incoerência de mim comigo mesmo? Então, eu entendi sua pergunta, Adriana. Eu creio que você entendeu a minha pegada, o meu modo de olhar. Eu torno de uma pergunta uma resposta, pelo amor de Deus e de Cristo. Para todos. Não é para você, é para todos. Então, por favor, não se ofenda com o meu jeito de ser. Se se ofender, a ignorância e a limitação é minha, tá? Peço desculpas. Porém, minha irmã, minha amiga, eu não posso, eu tenho que parar de me ferir com o que os outros fazem. Agora, se é uma situação que você tem que conviver, olha só, se é uma situação que você tem que conviver, quem disse que assim você tem que se manter? Arredio, Edson temperamental, Edson sofrido, Edson com síndrome de perseguido, Edson com síndromes e síndromes e síndromes de bode expiatório. Então eu vou buscar dentro de mim uma forma de eu ser livre disso, mesmo que fisicamente eu estou ali participando vivencialmente disso. Agora, eu não compactuo com isso. Eu não pactuo com isso. Isso vai te dar um livramento interior, que, minha amiga, é isso que a gente precisa crer em Deus. Quando você se faz bem de verdade, o teu bom se torna melhor ao ponto de transformar quem me incomoda. Ao ponto de admodestar quem está com a raiva, vivendo na sua dor e além, se amodestando e se educando com o sofrimento que se alinha. Mas a gente não tem paciência, a gente é miojo a nossa fé. Então ter essa paciência é ter a simplicidade de entender, não é agora, mas vai ser depois. O Edson está aqui dando a cara para bater, só Deus sabe. Esse fiozinho de cabelo não caiu só pelo tempo, não. Sofri pra caramba. O Rafael teve uma vez até que eu conversei com ele, eu não tenho vergonha de falar e não me falo me vitimizando, não. Até os meus 14 anos, se minha mãe estiver aí na live, ela vai ver, ela sabe disso. Eu nunca comi lixo. Mas dos 8 anos aos 14 anos eu juntava lixo para me vestir. Quantas vezes eu passei na frente do colégio juntando lixo e recebendo bullying? Aí eu vou me ofender com isso e vou me crucificar, sou coitadinho. Então a gente tem que ter muito bom senso. E outra, eu não tinha essa cabeça que eu tenho agora, mas eu nunca me vitimizei. Ah, mas o teu gênio é forte. Todos aqui que eu estou falando são poderosos, porque tem dentro de ti e dentro de si uma centelha chamada Deus. Com 14 anos até os meus 16 anos, eu vi a mulher que eu mais amei da minha vida foi com minha avó, quase em decomposição em cima de uma cama, morrendo de câncer generalizado. Então, eu só estou falando isso e abrindo um pouco o meu particular, porque eu sinto muitas das vezes que até teve pessoas que falaram já para mim, ah, mas você não sofre. Eu não estou rindo das pessoas, eu estou sorrindo, porque, cara, eu não tenho bola de cristal para adivinhar o que, é que as pessoas estão passando. Mas por eu ter certeza que eu não sou mais do que ninguém, e eu conseguir vencer o sofrimento, qualquer pessoa que está me assistindo tira de letra e com muita vantagem o sofrimento que ela ainda sustenta. Agora, a dor eu não posso falar, porque eu tenho hoje as dores que eu passei como educacional, me elucidando quem verdadeiramente eu sou. Então nem é mais dor, é aprendizagem.
Nem é mais dificuldade, é compromisso comigo mesmo. E é a vantagem de eu me vencer. Agora, cada um vai ter uma concepção disso mediante a sua fé, mediante o seu amor próprio, mediante o seu qualificar de espírito interior e do seu senso do que se faz real e do que se faz verdade. Então, uma coisa que eu sempre digo, não só para Adriana, mas para qualquer outra pessoa. Quando escapa as nossas possibilidades e a gente já fez tudo, aquele tudo que você suspira e diz, meu Deus, o Senhor sabe que eu já fiz humanamente tudo para tentar mudar minha família ou essa situação. O que eu posso fazer agora? O despertar da consciência vai lhe dizer, cala-te, mas não deixa de ter revivado o teu exemplo. Vive a tua vida. Não sobrevive mais querendo ajudar quem não quer se ajudar. Porque quando você vive a tua vida, vivendo o teu exemplo, a única coisa que você faz é parar de falar, mas você não deixa de ter a atitude de demonstrar para a pessoa que vive no seu inferno interior, que vive na sua lacuna moral, ou intelectual, ou emocional, o quanto é bom viver em paz. Agora imagina você, em nome de Deus, brigando 10, 20, 30 anos as pessoas serem o que elas não são. Então deixar na mão de Deus não é parar de ajudar. Estrategicamente é ajudar sem parar. É só você simplesmente usar. Chega um ponto que as pessoas perguntam, nossa, mas por que você é tão calma? A tua calma vai irritar as pessoas. O teu sorriso vai irritar. Mas chega uma hora que essas pessoas, ou essa situação, ou as situações, elas vão vir a você sim. Por isso tem que ter muita humildade, paciência e lucidez, para quando vir você não jogar na cara, você só dizer, tá tudo certo, meu irmão. Você quer seguir essa trilha que eu estou tentando? Vem a mim. Agora, eu também sou que nem você, viu? É difícil. Isso é humildade, porque a humildade, ela não precisa vencer a imprudência e a coerência. Ela transmuta a imprudência e incoerência em mais amor próprio, daquele que ainda vive no desamor. Valeu? Muito obrigado. Rafa, fica à vontade, a gente tem... Como o Rafa entrou, vou dar mais 15 minutos que ele está com moral. Fica à vontade, Rafael. Fica à vontade, Oi, Rafael. Ed. Pra mim tá travando aqui. E agora, tá ouvindo, meu irmão? Fica à O áudio vontade. tá travando, não sei se... Agora eu tô ouvindo. Pode falar, Rafael, que eu não quero falar em cima de você, que senão vai dar muito eco. Pode falar. Continua então, depois eu falo. Pode continuar aí pra não atrapalhar. Boa, deixa eu ver aqui, mas não tá Tá atrapalhando travando nada. pra mim, realmente. Pra mim tá saindo a tua voz perfeita, Rafa. Talvez é pra você aí, mas tranquilo, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui, se tem mais alguma pergunta. Eu vou de novo, não, eu não vou botar ela aqui, mas ela fala assim: meu amigo, do fundo do meu coração, obrigado. Minha amiga, agradeço a sua pergunta. O bacana desse trabalho que a gente está fazendo nas lives, que as pessoas são meu terapeuta, graças a Deus. E eu estou aqui vivenciando uma terapia, graças a Deus. Deus está no meu coração e Ele sabe a verdade que eu estou falando. Porque não adianta eu só exercitar eu, Edson, como bonitinho atrás das câmeras, se eu não der a cara para bater. Eu não tenho livro nenhum na minha frente. O único livro que eu tenho é da minha consciência e do meu coração. E tomara a Deus que eu faça o tema direito. Então, minha amiga, a sua pergunta é fantástica. Muito obrigado, viu? Não é falsa modéstia minha, não. Tô falando de coração. Fiquem à vontade, meus amigos. Acho que o Rafael saiu e entrou de novo. Deixa eu ver aqui se vai dar. Fica à vontade, Rafa. Agora voltou. Tá dando pra me escutar bem aí? Tô lhe ouvindo perfeitamente. Se não der para ouvir, eu falo. Não tá dando, mas tá. A live ela já tá 1h03. Eu vou fazer 1h30, viu? Fique à vontade, Rafa. Eu não sei se eu vou me tornar prolixo, que eu fiz essa pergunta anteriormente, mas passou, acho, ali no chat. Como é que a gente consegue ver Deus dentro de nós mesmos, assim como vê-lo dentro do mendigo, do bandido, de uma prostituta, de um corrupto? Essa é a minha pergunta. Boa. Ver Deus não é dar sentido a Ele. Porque se eu der sentido a Deus, eu não vou conseguir ver Deus num corrupto, num estuprador, num pedófilo, numa pessoa que estripa uma criança aí. Como é que eu vou ver Deus numa pessoa assim, num ato?
Um ato causa um fato raciocinado, e se eu raciocinar, causa um sentimento ascaroso, um asno, uma revolta. Agora, quando a gente fala de Deus, a gente não fala de romantismo, a gente fala de lucidez. Quando o Edson fala de sentir a Deus, eu não estou falando de um sentimento, eu estou falando de ajuizamento. Porque se eu entender que Deus não é júri, ele ajuiza, é óbvio que o mal de alguma pessoa, horrendo, pode ser os piores que vocês imaginar, é mal. Mas se eu tiver essa lucidez de Deus em mim, eu vou entender que o bem que eu sonego, para mim, faz muito mais mal. Para mim, na minha intimidade, faz muito mais mal. Por isso, Rafael, que quando eu falo, eu não tenho medo assim, de estar falando, porque é o meu modo de pensar, amanhã eu posso mudar totalmente o meu modo de pensar, e aí eu estou evoluindo, é até bom que fique registrado. Não sei, eu estou com 44 anos, não sei amanhã, né? Sei lá. Mas eu vejo assim, você só vai ver Deus em alguém que você tem asno, você tem ódio, quando você entender o que é fé raciocinado, sentindo, e quando você sentir o que é realmente o sentido da palavra esperança. E outra, eu vou até resumir, quando a gente tem amor próprio, de verdade, que todos os espíritos pregam isso, agora me deu essa intuição, para responder a pergunta do Rafael. Não tem como ver Deus julgando, tem como ver a Deus por dentro se ajuizando. E a gente só se ajuiza com lucidez. Quem ver Deus por dentro não acha que alguém que mata uma criança só vai pagar morrendo. Ela vai pagar talvez vivendo o resto da vida numa prisão. Mas ela vai viver o resto da vida numa prisão. Porque não é um castigo, é um momento para ele ter uma pausa para reflexão. Porque a morte, para quem é espírita, não vai tolir nada. A maioria das pessoas que morreram fazendo assassinato estão aí, como o mago negro obsessor, infernizando as outras pessoas. O que adianta tolir a vida? O que adianta? Porque matou uma criança de 4 anos, então senta na cadeira elétrica e morre torrado. Vai lá na injeção, na veia e morre. E aí? Que paz que a família vai ter? 2 cadáveres? Mas aí, eu nunca passei por isso, não quero passar, não sou hipócrita, mas mediante o meu pensamento, K1, K1. Se é essa a justiça de homem, é do homem, mas eu não creio que seja a justiça de Deus. Porque Deus ajuiza, não condena. Agora, Edson, eu vendo num pedófilo, pegando bem pesado mesmo, um assassino, num corrupto que está andando aí de jatinho para lá e para cá e um monte de gente passando fome no Brasil ou aonde for. Como é que eu vou ver Deus nele? Não, não veja Deus nele. Faça o exercício de se ver com os olhos de Deus. Olha para dentro de você. Olha para as tuas maledicências, aquelas mais misteriosas e secretas. Depois que fazer esses 5 minutos de meditação, aí você olha na televisão o presidente, olha na televisão quem estrupou, quem fez e aconteceu, se você vai desejar a morte dele ou vai querer que ele pague o resto da vida dele, se for o caso, em si. Não é ser bonzinho, não, é ser justo, porque Deus é justo. Agora, será que nós somos honestos com essa justiça divina? A prisão não é um castigo, é uma correção. É mais próximo da justiça divina. Então, é longe isso, até para o Edson falar e sentir como real, por mais que eu entendo que há uma realidade nisso, porque Emmanuel fala disso nos livros espíritas, todos os livros de Joana de Ângeles falam a mesma coisa. Todos os livros de Chico falam a mesma coisa. Os sábios indianos falam a mesma coisa. Os indianos falam a mesma coisa, os mestres aí. O budismo fala a mesma coisa. Então não é só eu que estou falando. Ninguém está falando, o cara fez o mal, perdoa. Não, ele vai pagar pelo que ele fez, mas a morte não adianta, a aniquilação não adianta. Porque ele agora tem que capar, tem que arrancar um braço, vamos desquartejar e deixar ele vivo aí sofrendo. Tá, provocou a dor física e o que passou na tua dor que perdeu alguém? O que te aliviou? Se vingar? Deus é vingança ou isso é uma escolha do homem? Deus é ajuizamento ou é a justiça do homem? Então a forma de ver Deus é nós olharmos para dentro da gente até onde o nosso julgamento é o pior dos diabos que há.
Até onde sonegar o nosso bem é os maiores demônios que há, houve e haverá. Agora, se existe leis das terras, se a gente olhar com os olhos de Deus, o cara vai pagar, vai morrer podre lá na cadeia, o problema é dele. Se você vai perdoar em nome de Deus, eu não sei. Eu não perdoaria. Estou falando aqui abertamente. Deus o livre mata um filho meu, algo assim, eu não sou hipócrita. De cara eu não ia perdoar, não. Não ia, não sou hipócrita, eu não vendo fantasia para ninguém. Não tenho que me fantasiar. Porém, a morte dele eu não ia desejar, eu ia desejar que ele pagasse. Ah, da mesma moeda, mas o que adianta? Não vai trazer quem eu amei de volta. E aqueles que te magoaram, aqueles que lhe fizeram mal, que estão lhe ouvindo, o que adianta você se magoar o resto da vida, meu Deus? Aonde que vai trazer a tua paz mágoa? Se mágoa só traz mágoa. Então, o mal do ser humano é sonegar o seu melhor e o seu bem. E com esse sonegar o seu bem e limitar o seu amar próprio, cheio de disciplina e dogma, cheio de mania, não com incondicionalidade para se amar, mas nós damos várias condições para amar a si mesmo, imagina perdoar o outro. Imagina em como nós vamos fazer as nossas leis julgando um erro do outro. Então Deus dentro da gente é opaco. Aí eu vou precisar jogar ele numa cruz ainda, depois de 2000 anos, botar ele no altar. E quando pedir para ele, eu vou ter que confundir sofrimento com fé. Oratória e prece com sofrimento, com angústia. É assim que ocorre, mas eu entendo, repito, eu respeito. Mas eu não vou aqui responder de uma forma que eu traia a minha intimidade, já levando em conta que talvez só faça bem para mim, mas pode fazer mal para os outros, mas para mim também fazendo bem. Vocês não vão me ver eu impondo o que eu estou falando na vida de ninguém. Eu agradeço aí vocês ainda estar me prestigiando e tendo paciência de estar me ouvindo. Agora, qual Deus você segue? O que ajuiza, até pelas leis da terra, ou o que julga pela falta de amor próprio dos homens? O que pode ajuizar, trazendo alguma esperança que a justiça seja feita, porque aquele, mesmo morrendo lá no presídio, um dia há de se arrepender, na consciência íntima dele, sem eu saber, mas eu sei que Deus existe, e está com a alma que ele me tolhiu, ou o filho que ele matou, sei lá. Ou vocês preferem aquele Deus aniquilador? Tem que morrer torrado, tem que ser esquartejado mesmo, e outra, bem devagarinho, porque eu tenho que sentir ele sofrer. Nunca teve tão evidenciado qual Deus que cada um segue dentro de si. Porque Deus não é meloso, ele é justo. A cada um conforme as suas obras. E a cada um com a carga de consciência pesada que leva sobre seus ombros. E com a descarga de adrenalina quando se senta na frente da televisão com um balde cheio de pipoca, torcendo que o mundo se exploda. Torcendo que a bagunça vire insanidade na vida de todo mundo, porque as pessoas batem palma com a desgraça. E não comentam coisas boas. Não é esconder o sol com a peneira, mas é nos esconder junto com a peneira, porque a gente não quer ver a luz, a gente não quer ver sol, a gente quer ver a gente que nem Jesus ainda crucificado nas cruzes de dor e de sofrimento e de suplício, por 24 horas ficar julgando a vida do outro e viver anos a fio sem existir por dentro e sobrevivendo por fora, disputando com todo mundo, desconhecendo a própria sombra e nutrindo nada de amor próprio. É esse Deus que vocês crêem? Então a gente só vê a Deus quando a gente olha muito seriamente as nossas maledicências com ajuizamento. Não é ver o nosso bem, não. O nosso bem tem que ser fluido, natural. Trabalha o teu pior, deixa que o teu melhor frua. Ele por si mesmo se educa com a naturalidade da humildade, da lucidez e da simplicidade. Não precisa fazer força, não. Faça um movimento e uma força para trabalhar o teu pior. Aí você vai encontrar Deus mediante a escuridão por dentro, vindo como uma lamparina, um lampião.
um vagalume de razão que lhe faça dar um salto de consciência e dizer: de hoje em diante eu não preciso mais sofrer me agoniando por revolta. De hoje em diante eu não preciso mais sofrer me magoando com ódio. Porque assim eu não estou e por dentro eu não sou isso. Porque Deus está em mim. Um dia, quem sabe, cada um dentro do seu tempo chega lá. Porque eu ainda não cheguei. Estou tentando, não sou hipócrita. Quem sabe, né? Fica à vontade, Rafael. Tem mais perguntas aqui, Edson. Quer que eu leia uma? Acho que você deixou mudo o seu microfone, irmão. Eu tô meio louquinho. Eu tô falando aqui que eu tô lendo o teu comentário e você botou, né? Chique, água com gás e café. Isso aí é loucura, rapaz. Não liga pra mim, não. Eu tô zoando. É do Thiago Muso. Notei que nos machucamos muito inconscientemente. Gaspareto e seu guia Calunga falava disso às vezes. Talvez nos julguemos, nos machucamos e nos cobramos muito e baixamos nossa vibração também. Sabe dizer sobre isso e como superar isso? Bom, vem tudo o que eu falei até então. A reforma íntima, ela sana, acho que 90 ou 99% dos males do interior do homem. Porque a reforma íntima, ela não se preocupa com o bem que você já nutre. Ela se ocupa com o mal que você alimenta e com o bem que você ainda não faz. Que é o que você só nega, que é o verdadeiro mal. Quando você praticar a reforma íntima, você vai ver, como eu já falei várias vezes aqui, que não tem nada a ver com o senso religioso. Tem a ver com o senso crístico. No senso mais puro da afabilidade, da boa vontade de alguém. Se olhar para dentro e dizer: sou doente, mas eu vou deixar de ser enfermo. Ou estou enfermo, mas eu há de me fazer são. Porque ninguém tem nada a ver com aquilo que eu me alimento, com aquilo que eu sustento dentro de mim, como real, como verdade, como contexto, a eu me observar por dentro, me sentir e aflorar para fora do jeito que me faço. Porque nós só vivemos desgostoso para fora quando a gente não se agrada daquilo que se alimenta por dentro. Vocês não pensam nisso, não? Eu só cobro todo mundo para fora porque eu me desconheço em paz por dentro. Isso é um reflexo natural, não só da inteligência envolvendo o intelecto, mas da inteligência moral envolvendo as vazões dos sentimentos pelo sentir e das emoções pelo se impressionar e pela sensação que tudo que está na periferia me faz e que tudo que está na minha periferia, na minha superficialidade me molda, como Edson Rosa. Então não adianta eu me fazer de bonito, me fazer de lustroso para fora e ser uma coisa pegajosa por dentro. Reforma íntima, meu amigo. Eu poderia aqui alastrar, mas a reforma íntima é um remédio constante. É a pílula de todo dia, 5 minutinhos. Eu receito todo mundo a tomar uma quando você acorda, uma no meio da tarde, começo da tarde, meio da tarde lá, e outra antes de dormir. Mão na consciência, o que eu fiz, o que eu não fiz. E aí, Edson Rosa, qual é que é a tua? Por que você se ofendeu com o barulho do outro? O que te incomodou hoje? Aí depois eu pergunto, aí, o que você se fez de bem? O que você não fez de mal? Essa é a autoanálise, mas a gente não vai perder tempo com isso, a gente vai ganhar a eternidade do sentir com isso. Porque o eterno não é calculado. O eterno é quantificado mediante o amor próprio que se nutre. Por nós entender o eterno como algo que se calcula, dando o infinito como uma barreira, 1 mais 1 é 2, matemática fractal e tudo mais, aí vou sempre colocar para fora, somando os meus fatos, arquivando os meus feitos, mas não me alimentando e me nutrindo do efeito que se faz daquilo que eu executo. O que adianta? Aí eu vou ficar uma casca eternamente? Então eu tenho que mergulhar dentro de mim, pela reforma íntima, dentro das minhas possibilidades de lucidez, ou dos meus limiares de lucidez ou não, ou dos meus limites de lucidez ou não, de boa vontade ou não, e dizer em mim e para mim, ainda não, mas depois eu posso. Então a reforma íntima, ela nos dá esta
cura que nos acura, esse acuramento espiritual. Apaziguando o ego, abrandando o grau de consciência e nos proporcionando uma verdadeira utilidade para a mente, que tem um poder maravilhoso realizante, e a gente não sabe usar. Mas aí é tempo ao tempo. Mais uma pergunta da Rafa. Muito obrigado. Do Rogério Freitas. Podemos concluir, então, que o amor próprio e o próprio amor em Cristo, em cada um amar, mesmo as atrocidades feitas pelo nosso irmão, visto que não sabemos a realidade e vivência necessária para nosso próximo? Microfone, Titi. Eu vou ler de novo, não porque você leu mal, mas é para mim sentir o que o Rogério está tentando falar ou perguntar. Podemos concluir, então, que o amor próprio é o amor de Cristo em cada um e amar mesmo as atrocidades feitas pelos nossos irmãos, visto que não sabemos a realidade e vivência necessária para o nosso próximo. Eu vou explicar mais uma vez. É que a limitação é minha, viu, Rogério? Vamos lá. Eu amo a mim mesmo. Quem disse que o meu amor para o outro é cego? Se o amor ele enxerga muito mais do que os toques. Se alguém mata uma filha minha e estupra, eu quero mais que ele a deixe na cadeia. Acabei de dizer isso. Ah, mas você não ama ele em Cristo? Claro. Amo em Cristo sob as leis humanas da terra, ao ponto de eu não querer que ele morra, pela lei que eu estipule, mas pela lei dos homens da terra, na terceira dimensão, requerer de todas as minhas forças que ele pague, pelo crime que ele fez. Simples assim, meu amigo. Não tem problema. Eu entendi sua pergunta, mas é bacana a sua pergunta, porque conforme a resposta, parece que o Edson pode aguçar nos outros viver como santo, e eu não sou santo. Viver como anjo. E, olha, eu não sou anjo, longe de ser anjo. Estou mais para capeta. Não tem nada a ver esse negócio aí. Amar em Cristo, mas você quer um homem mais justo do que Jesus? Dê a César o que é de César? Você quer um homem mais justo do que Cristo? Não jogue pérolas aos porcos. Você está entendendo, Rogério Freitas? É para você, viu? E para todos aí que estiver ouvindo. Então, eu repito, qual Deus que a gente está acreditando? Deus medíocre? Facínora, bobo, imbecil, idiota, besta? Humano? Ou é um Deus que, mesmo quando a gente atua na terceira dimensão, ele nos deixa pacificados na nossa fé raciocinada? Se eu tiver uma fé raciocinada e for pacificado, eu não vou querer a morte de um assassino. Eu vou querer que ele viva, e muito. Para que ele tenha no seu predomínio de loucura, ou no seu domínio de loucura, que é dele, não meu, as verdadeiras formas de ele por si mesmo se castigar ou não. Mas não vai ser através da minha decisão que ele vai ter sofrimento. Mas vai ser através do meu esforço que ele vai sentir na carne a dor das suas ações. Deu para entender, Rogério Freitas? Mas para a gente entender isso, para as pessoas entenderem isso, repito, a gente não precisa ter um amor bobo, um amor meloso, mas um amor que nos ajuize. Eu tive uma situação, eu não vou dizer os nomes, de um amigo meu evangélico, que infelizmente ele viveu uma grande dor, e ele matou a pessoa que tirou essa pessoa da vida dele, uma dor que ele teve aí. Ele não foi preso, porque foi dado como legítima defesa. Só estou falando dele porque ele já desencarnou, até foi de câncer. E, se eu não me engano, a família dele mora tudo em Argentina, nem sei se existe ainda, já estavam bem idosos. Mas eu vi que ele era um evangélico de luz, o quanto esse homem sofreu por ter tirado a vida desse cara. E ele falava para mim, eu era um menino,
Eu tinha 16 anos e falava, Edson, nunca tire a vida de um ser vivo, por pior que ele lhe faça. Porque o Deus dentro de mim, ele está vivo. E por ele estar vivo dentro de mim, eu não acredito no que eu fiz neste momento, aonde eu não ouvi Deus e coloquei o demônio, o diabo em mim, querer a justiça, não o ajuizamento. Mas eu repito, infelizmente algumas pessoas optam para aprender isso com a dor e sofrimento dos outros, mediante que o seu alívio é uma adrenalina de ver que o outro que lhe fez o mal sofrer. Não é uma oxitocina dentro do coração, onde você, mesmo com dor, não vai sofrer ao ponto de se tornar um animal tal qual aquele que lhe tolhiu um momento de alegria ou de esperança. Mas eu poderia me alongar, mas tempo ao tempo. Cada um no seu momento. Não condeno quem pensa diferente, até devem, né? Cada um no seu grau de realidade. Agora, amar quem faz atrocidade, creio eu que não seria uma boa colocação. O meu modo de amar quem faz uma atrocidade se limita a respeito. A primeiro lugar, a mim. A não fazer a mesma atrocidade que ele me fez com ele. E esse mesmo respeito germina em mim ao ponto de querer ver que ele pague. E agora com a morte não adianta. Da mesma forma, para quê? O que isso vai fazer de mim? Um outro ser facínora? Ah, ele estrupou, então vai ter olho por olho, dente por dente? É esse tipo de Deus aí que vocês acreditam? Mas fazer o quê, né? Muito obrigado a todos, viu? Fiquem à vontade. Eu não estou falando só para você, Rogério, é para todo mundo. Então a gente precisa amar de uma forma que não romantize. Valeu? Fica à vontade, Rafael. Tá me ouvindo, Edson? Agora que eu voltei. Hoje tá difícil. Perfeitamente. Acho que aqui agora já acabou as perguntas aqui já, Edson. Então eu vou fazer assim. Já deu 1h20 e tantos minutos. Eu lhe agradeço, Rafa. Infelizmente não deu para você entrar desde o começo. Hoje o assunto eu não sinto como pesado, eu sinto como real. Cada um dentro do seu momento, observando dentro do seu tempo, o que crê em Deus, o que quer do amor próprio, o que se concebe do amor próprio. Eu escrevo muito poema, mas eu entendo que amor não é poesia e amar não é romântico. Eu sempre falo isso. O amar nos traz lucidez e nos elucida com ajuizamento, com o tempo. E o amor já é o combustível da esperança, da fraternidade. Agora, cada um dentro do seu tempo. Nós precisamos, cada um no seu tempo, descondicionalizar o nosso amor próprio. Só assim que a gente vai começar não a ver Deus, a fruir por Ele. Não a tocar Deus, mas a sentir Ele. Não a perceber Deus, mas de alguma forma ser um porta-voz dele quando você consegue, meu amigo, acalentar alguém. Já chega o mal do outro, agora vão ficar com o mal do outro dentro de si. Então, como foi o tema da live? O que é Deus? Deus é quando a gente deixa de sonegar o nosso amor próprio. Deus é quando o nosso suspiro, mesmo a gente cansado das batalhas do dia a dia, mas o nosso suspiro sai de alívio ao ponto que, pela naturalidade dele fruir, a gente de alguma forma tem prazer que as outras pessoas entrem em comunhão com isso, sem obrigá-las a tal, sem mantê-las a tal, mas fluidamente assim vivê-las. Deus é a naturalidade do ser, como diz um amigo espiritual meu. Por isso, né, que o Edson fala e vou falar e vou morrer falando. A verdade absoluta de cada um é aquela que não se ofende com a verdade do outro. A paz verdadeira e o amor próprio de cada um é aquele amor próprio e a paz que não se ofende com a verdade dita, falada, ditada do outro. Hein? E eu vou terminar essa live respondendo de uma forma educada e ao mesmo tempo mal educada. Qual é o Deus que vocês seguem? Muito obrigado, Rafa. Boa noite a todos. Muito obrigado. Deus está dentro da nossa família. Que Deus abençoe a todos. Germinando dentro de cada um. Maior tempo de afabilidade, de boa vontade. Maior meiguice, doçura, ternura, complacência e indulgência. Maior similaridade. Não é dar a balsa a torcer para quem lhe faz o mal ou quem lhe fez o mal.
é você não se retorcer por dentro com o mal que lhe façam. Tenha esse empoderamento, não se corrompa por dentro. Sofrer por fora, fazer o quê? A gente está aí, né? Mas sofrer por dentro, já está na hora da gente começar a ter um pouquinho mais de autonomia espiritual e saber separar o joio do trigo dentro de nós. Dentro de nós. O exercício do amor próprio nunca se fez tão necessário, da fé raciocinada e também da reforma íntima, como está se fazendo agora. Mediante essa era, mediante essa nação, esse agrupamento planetário humano, carnado e desencarnado, que estão vivendo esses tempos que já estão e virão. Uma amiga falou aí da virose, eu não faço previsão de futuro, mas a gente tem que ter muito cuidado aí com esse tempo de chuva, de muita chuva, viu, meu irmão Rafa? No Rio de Janeiro, daqui a um mês, 2, nesse processo aí em Salvador, desse deslizamento, está todo mundo preocupado com o coronavírus, mas está batendo na época, aí na porta, épocas de chuva, muita chuva, que é todo ano, não tem nada de previsão. Então, meus amigos, se você tem alguém que mora em barrancada, em lugares do Rio, fala para as pessoas ficar cientes, vamos reforçar aí a sapata, vamos cuidar aí dos seus lares para que não aconteça daqui a 1, 2, 6 meses, coisa que pode chocar todo o Brasil aí. É a palavra do Senhor, tranca a rua das almas, destranca, né? Para todos aí. Fiquem com Deus, Rafael. Obrigado, irmão. Valeu. Eu que agradeço a todos aí.